Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Com certeza o Senhor Jesus nos nos agraciou, nos abençoou até aqui. Vamos começar mais um devocional semanal para aprendermos mais da palavra do nosso Senhor. Vamos começar hoje nossa leitura bíblica no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos, de 100 em 100, de 50 em 50. De 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os
dizem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Lemos Marcos 6, do 30 ao 43. Vemos aqui que Jesus procurava com seus discípulos um lugar a sós, que eles pudessem descansar, porque muita gente ia ter com eles, pois queriam ouvi-los, queriam ver os milagres de Jesus. Então, quando a multidão sabia que Jesus estava num lugar, todos corriam até ele. E Jesus sabia que os discípulos também precisavam descansar. Então Jesus, nesse texto, procurou um lugar a sós com seus discípulos. Mas tinha uma multidão atrás deles. Então não conseguiram se esconder da multidão. Queriam ouvir Jesus. E ouviram Jesus. E quando foi ao entardecer e a entrar de noite, os discípulos disseram: Mestre, despede-os, para que eles, indo, achem comida para comer e ir para casa, para suas casas de noite, né? De noite e achar em casa. Porém, Jesus disse: dá-lhes vós mesmos o que comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para comerem? Então Jesus perguntou quantos pães eles tinham. Mandou eles irem olhar. E eles, já sabendo, disse: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse a eles que mandassem a multidão toda se assentar em grupos no relvado que tinha lá. E assim fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus, os abençoou e foram repartidos entre todos eles. E os que comeram ali foram 5.000 homens. Ainda sobraram 12 cestos cheios. O que aprendemos com o Senhor? Que enquanto estamos nos alimentando espiritualmente, enquanto buscamos a palavra do Senhor, o alimento do céu, o alimento espiritual, Ele também se preocupa e cuida da nossa natureza humana. Ele também provê para nós o alimento que precisamos, o alimento natural, o pão,
Deus sabe das nossas necessidades. Ele diz que Ele cuida dos pássaros e da erva do campo. Os pássaros não trabalham e têm o alimento todos os dias. Quem provê para eles? O Senhor, Ele cuida da erva do campo, que um dia nasce, no outro dia morre. Mas o Senhor a veste da melhor forma, da forma mais linda que existe. O Senhor alimenta os pássaros. E por que pensar que Ele nos esqueceria? Por que pensar que Ele não está atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades? Ele vê, Ele sabe, Ele entende. Ele também quer ver a nossa busca por Ele, o nosso desejo de alimentar o nosso espírito com as coisas que vêm do alto, com as coisas que Ele tem para nós. Pois só Ele é nossa vida espiritual. Se preocupa em se aproximar do Pai, em se alimentar das coisas do alto, das coisas do Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E Jesus sabia que os discípulos também precisavam descansar. Então Jesus, nesse texto, procurou um lugar a sós com seus discípulos. Mas